Numa ordem internacional em reconfiguração, a América, a Europa e Portugal viram à direita. À direita ou às direitas? E como pensam estas direitas, que causas as unem, que clivagens as dividem e que estratégias adotam? Quais as suas referências e contradições? Como é que veem o passado? E talvez mais importante, como é que pensam o futuro? O meu nome é Teresa Nogueira Pinto e proponho, em À Direita, uma viagem ao coração das direitas numa série de entrevistas que tenho o gosto de conduzir. As direitas, em sentido lato, são hoje a maior família política do Parlamento Europeu, mas uma família profundamente fragmentada. A direita não mainstream, e considera aqui conservadores e reformistas, patriotas e a Europa das Nações Soberanas, tem já um bloco equivalente em tamanho ao PPE. E juntos, direita não mainstream e PPE, formam uma maioria no Parlamento Europeu. Esta é sem dúvida uma família que cresce, mas profundamente dividida. Aplicando-se talvez o que dizia Alain de Benoist, há direitas mais próximas de certas esquerdas do que de outras direitas. Estará em curso um combate pela alma da direita na Europa? Existirá um chão comum entre as direitas europeias capaz de mobilizar liberais conservadores, nacionais conservadores e populistas de direita? Ou é mais, à direita, aquilo que nos separa do que aquilo que nos une? Para conversar sobre a Europa, a direita e as direitas europeias, tenho o gosto de ter hoje comigo o João Marques de Almeida. O João é doutorado em Relações Internacionais e Ciência Política pela London School of Economics, trabalha há muitos anos em temas europeus, geopolíticos e geoeconómicos fora de Portugal e esteve 7 anos na Comissão Europeia em Bruxelas como assessor do então Presidente da Comissão, Durão Barroso. Também é comentador regular de temas de política nacional e internacional. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. João, muito obrigada por teres aceito o convite para esta conversa. E eu propunha começarmos com um retrato da situação atual. A chamada direita radical tem aumentado o seu apoio em vários países da União Europeia e se juntarmos centro-direita, nacionais conservadores e radicais, este espaço é hoje uma força maioritária no Parlamento Europeu. Como é, pelo menos em teoria, no Parlamento Português. O que eu gostava de te perguntar, para começarmos a conversa, é se achas que, à direita, a diversidade funciona mais como uma força ou mais como um bloqueio? Olá, Teresa, obrigado pelo convite e parabéns por esta série de podcasts sobre a direita portuguesa, europeia, americana. Acho que é muito importante. A diversidade até agora tem sido mais uma razão de fraqueza do que de força. Tem havido em muitos países europeus uma grande dificuldade do chamado centro-direita se entender com esta direita populista. Nós temos casos, por exemplo, Portugal, onde há uma grande dificuldade de entendimento entre a AD, o chamado centro-direita tradicional, clássico, e o Chega, a direita populista. Tem havido entendimentos pontuais, mas pouco mais do que isso. E há, além disso, uma grande desconfiança. Em Espanha vamos ver o que acontecerá. Em França também tem havido uma grande dificuldade de entendimento, embora eu acho que em França a situação está a mudar e não me espantaria que numa segunda volta das eleições presidenciais a direita toda se juntasse, dependendo muito de quem vai à segunda volta, claro. Obviamente. Em Itália foi muito interessante porque houve uma unidade orgânica entre as direitas, porque o que aconteceu foi que a direita populista... Em Itália há 2 partidos de direita populista, ou se quisermos, um mais conservador e menos populista, o partido Meloni, que aliás no Parlamento Europeu está no grupo conservador, o ECR, estou a dizer as siglas em inglês, o partido de Salvini, uma direita populista
mais semelhante a outras direitas populistas na Europa, que está precisamente no grupo dos patriotas, no mesmo grupo do Chega e do partido de Marine Le Pen e de Barthelá. E o que aconteceu foi que esses dois partidos uniram-se a um terceiro partido que é o partido da direita tradicional, clássica, centro-direita, que era o antigo partido de Berlusconi, e agora dirigido por Tajani, um antigo comissário europeu, que é o mais pequeno dos três, mas uniu-se aos dois para fazerem e tem uma maioria parlamentar. Portanto, Itália é um caso curioso porque houve uma unidade das três direitas liderada por um partido, nós chamamos-lhe de direita conservadora por causa da sua filiação no Parlamento Europeu, e para o distinguir do partido Salvini, e há diferença entre os dois, mas que muita gente também considerava fazendo parte desta direita populista, desta nova direita que existe na Europa, o partido de Meloni. E nas suas raízes diverge um bocadinho. Diverge de Salvini, porque eu acho que Meloni, há aqui, quando nós olhamos para a direita, para estes partidos da direita populista, conservadora, nacionalista, há um ponto em que temos de ter sempre muito cuidado, que é fazer a distinção entre o que eles são, a realidade, e o modo como eles são caracterizados pela imprensa dominante. E a imprensa, em grande medida, nos países europeus, é dominada por um pensamento de esquerda, mais à esquerda que à direita. E caracteriza todos estes países de um modo em que procura diabolizá-los. E procura diabolizá-los, sobretudo, não é apenas por razões ideológicas. Há quem o faça por razões ideológicas, mas as principais razões, e sobretudo quem lidera esses movimentos de opinião mais à esquerda, há duas razões porque diaboliza estes partidos de direita. Uma é óbvia, porque são uma ameaça ao seu poder. Ganharam dimensão para poder chegar ao governo, chegar ao poder e afastar a esquerda do governo. E como nós sabemos, a esquerda tem uma tradição de diabolizar os seus adversários em termos ideológicos. Não é só, em Portugal não foi só o Chega. Em Portugal eu lembro-me que Sá Carneiro, Cavaco Silva, Durão Barroso, Passos Coelho, em vários momentos diferentes, foram considerados de extrema-direita, fascistas, neoliberais, todo o tipo de termos que normalmente a esquerda usa para diabolizar os líderes de direita. Ora, quando se chama fascista a pessoas como Sá Carneiro, Cavaco Silva, Durão Barroso, Passos Coelho e agora Ventura, o termo fascismo deixou de ter qualquer significado analítico. Não tem significado analítico, é apenas usado como uma arma de arremesso por razões políticas, mais nada. E, portanto, muitas pessoas definem estes partidos com base em caracterizações que têm um mero objetivo político. E depois há uma segunda razão porque a esquerda também quer diabolizar estes partidos. É que muitos destes partidos estão a crescer, estão a ganhar votos e estão a chegar ao poder conquistando votos de antigos eleitores de esquerda. Exatamente. E esse também é um ponto que, sobretudo a esquerda moderada, o centro-esquerda, tem que pensar por que razão é que abandonou o chamado voto dos trabalhadores, da classe trabalhadora, dos operários, dos camponeses e depois da pequena classe média, de comerciantes. E porquê é que os abandonou? E porquê é que essas pessoas, perante os novos posicionamentos da esquerda, estão-se a tornar mais conservadoras, estão-se a tornar mais nacionalistas e votam nestes partidos que aparecem? Mas pensando, por exemplo, e seguindo o exemplo que tu falaste em Espanha, não te parece, para além dessa maior facilidade em diabolizar o inimigo, que há na esquerda uma maior capacidade de disciplina na hora de definir quem é que é o adversário? Bom, penso em Espanha e penso no caso português também, não é? Ou seja, quando é preciso fazer um bloco à direita, talvez pela maior diversidade ou... Porque é à direita neste momento que os novos partidos ameaçam os partidos tradicionais. O que não acontece à esquerda, talvez com uma outra exceção, por exemplo, França. Sim. França é uma das exceções em que temos a extrema-esquerda de Mélenchon a ameaçar claramente a supremacia do Partido Socialista Francês, centro-esquerda, no espaço da esquerda. E isso torna também o entendimento entre eles mais difícil. Claro. Agora, na maioria dos países europeus, o que acontece é que os novos partidos de direita estão a crescer e ameaçam os partidos tradicionais.
E aqui é uma questão pura de poder político que se sobrepõe a questões ideológicas. E os partidos de centro-direita tradicionais, que estavam habituados a ser os maiores partidos à direita, no fundo estão a lutar pelo seu estatuto de maior partido à direita. Exatamente. Contra estes novos partidos. É muito difícil numa situação de transição que estes partidos se aliem, porque estão em competição direta uns com os outros. Quer dizer, é muito difícil pedir a partidos para se aliarem quando ambos os partidos querem ter o próximo primeiro-ministro ou o próximo presidente da República. Não é claro quem é que é o hegemónico. Claro, não é claro. Enquanto à esquerda, na maioria dos países europeus, o centro-esquerda continua a ser bem maior do que as esquerdas, do que as extremas-esquerdas e as esquerdas radicais. Exatamente. E isso faz com que as esquerdas radicais não têm capacidade para pôr em causa a supremacia, o domínio dos partidos tradicionais de centro-esquerda. Tem um lado negativo. Com a percepção à esquerda de que a direita se está a radicalizar, os próprios partidos de centro-esquerda também se estão a radicalizar. Sim, exatamente. Porque quando há uma percepção de radicalização do adversário, leva a um fenómeno semelhante de radicalização e muitas vezes o centro-esquerda, embora continue maior em termos eleitorais do que as esquerdas radicais, começa a abraçar causas das esquerdas radicais e a radicalizar-se para combater a percepção que tem da radicalização da direita. Exatamente, acho que o PSOE é um ótimo exemplo. O PSOE é um ótimo exemplo, mas até o Partido Socialista em Portugal. Sim, exatamente. Em algumas matérias. Sim, exatamente. João, e vou continuar aqui com uma segunda pergunta também ainda um bocadinho genérica, mas acho que é interessante nós também irmos com alguma profundidade aqui ao tema e eu tenho particular curiosidade em perguntar-te isto, sendo tu uma pessoa que ao longo destas mudanças naquilo que se define como direita e na forma como a direita se percepciona, sempre te auto-identificaste como sendo direita. Mas se nós pensarmos no que era a direita há 2 ou mais décadas e se pensarmos no que é hoje, eu acho que há um mundo de diferença. Um mundo de diferença, ou seja, é um conceito que se vai transformando também em relação àquilo que são as circunstâncias e àquilo que é a esquerda, mas acho que a direita dominante há 2, 3 décadas era mais depressa liberal do que conservadora, inequivocamente pró-americana e muito influenciada pelo pensamento americano e entusiasta da globalização. Parece-me que hoje as coisas são um bocadinho diferentes. Apareceram novas causas, novas clivagens, a questão da imigração na Europa, o combate cultural, etc. E num certo sentido eu tendo a concordar com alguns autores que acham redutor olhar para a diferença política apenas com as lentes da esquerda e da direita. Mas se tivesses que dizer o que é o cimento, aquelas 2, 3 coisas básicas que distinguem direita e esquerda ou direita não direita, o cimento da direita hoje, falarias de quê? Bom, isso é uma pergunta com várias perguntas e muito... E eu preciso fazer vários pontos para respondê-la. Eu também dei uma conferência na pergunta. E para fazer justiça a essa pergunta. O primeiro ponto, se não, quer dizer, não quero falar muito de mim, mas se não te importares, porque é que tu começaste por aí, porque é que eu sempre fui de direita e nunca tive problema em assumir-me de direita, embora seja, também não tenho problema nenhum em assumir um eleitor tradicional da AD, mas com a consciência que normalmente os partidos ou os candidatos em que voto estão à esquerda do meu pensamento. Isso tem a ver, tu começaste por dizer que eu fiz o doutoramento na London School of Economics, é verdade, e também fiz o mestrado em Inglaterra, antes de fazer o doutoramento na Universidade de Kent. O meu pensamento político foi sempre muito influenciado pela tradição anglo-saxónica e sobretudo a tradição britânica, onde ser de direita, conservador e liberal, portanto uma síntese entre o conservadorismo e o liberalismo, e na minha educação política vou agora falar de 2 grandes referências políticas intelectuais que eu tive, foi Michael Oakeshott do lado conservador e Isaiah Berlin do lado liberal, mas um liberal de direita, e também de certo modo, a Hayek também me influenciou bastante e portanto para mim eu nunca tive este estigma que ser de direita tinha alguma coisa a ver com apoiar-se regimes autoritários como muitas pessoas na Europa continental pensam, quer à esquerda quer à direita. Para mim a direita foi sempre vista naturalmente como uma força política democrática.
e que não havia incompatibilidade nenhuma entre ser de direita e ser democrático, porque é a tradição anglo-saxónica. Não passa pela cabeça de ninguém dizer que o Partido Conservador Britânico ou o Partido Republicano Norte-Americano não são partidos democráticos. Obviamente que são. São conservadores, são liberais. Agora, e portanto eu sempre não tive qualquer problema, essa é a minha identidade intelectual e política. Em relação aos novos partidos de direita, o que é que me distingue deles? E depois já digo o que é que há em comum, o que é que define a direita em termos gerais. Eu tenho 2 ou 3 problemas com os novos partidos de direita na Europa. Um deles é precisamente com a questão do liberalismo. Eu acho que o liberalismo, sobretudo o liberalismo económico, é fundamental para a direita, é um valor fundamental para a direita. Porquê é que o liberalismo económico é fundamental e é mais do que uma questão económica, é uma questão política? O ponto de partida do liberalismo económico são 2. É o respeito pela propriedade privada e a liberdade individual. E para mim não há direita que não parta destes pressupostos. A propriedade privada é o que garante que os cidadãos de um país têm poder para defender a sua liberdade perante o Estado. O Estado é sempre a maior ameaça económica que existe em qualquer país. São os interesses económicos do Estado, que muitas vezes entram em choque com os interesses privados, os interesses dos indivíduos. E é o respeito pela propriedade privada, é o respeito pela iniciativa privada, pelos mecanismos da economia de mercado que dá poder aos indivíduos e dá-lhes um poder político. Não é por acaso que todos os movimentos totalitários de esquerda que impuseram ditaduras políticas nos seus países começaram por atacar a propriedade privada, nacionalizando as grandes empresas e até as próprias propriedades dos indivíduos. Certo. E para mim é fundamental. E eu acho que a nova direita na Europa tem pouca cultura económica, mas pior do que isso, não percebe a relação entre questões económicas e questões políticas. E que não há essa separação entre a economia e a política. A economia liberal é fundamental para a liberdade política. E a liberdade política, na minha opinião, é um dos valores que une a direita, as várias direitas. Se nós olharmos para o que se passou na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, as esquerdas são ameaças muito maiores à liberdade do que as direitas. Mais uma vez, isto é difícil de entender em Portugal por causa do Estado Novo e, portanto, uma direita nacionalista ficou ligada ao autoritarismo, à falta de respeito pela liberdade. Mas em termos europeus, em termos internacionais, as esquerdas, sobretudo os regimes soviéticos que ocuparam metade da Europa, foram os grandes adversários da liberdade. E a defesa da liberdade esteve quase sempre com a direita. Eu percebo o que tu dizes, mas nós somos, antes de mais, parte de um mercado ou de uma pátria. E eu percebo que tu digas que uma coisa não exclui a outra. Mas... Não, mas as pátrias só têm cidadãos livres se houver uma economia de mercado. Ok, mas... Sem economia de mercado, as pátrias não têm cidadãos livres. Mas não vale a pena ter qualquer... também não há liberdade. Não, só com o mercado e sem pátria. Não, mas eu não sou contra as pátrias. Eu sou um patriota. Agora, eu quero é que a direita perceba, essa direita populista perceba, que a economia de mercado é muito mais do que uma questão económica. Claro. A economia de mercado é um princípio fundamental para a liberdade individual. Certo. E para o pluralismo, para a liberdade das pessoas. E as pessoas são livres quando podem organizar a sua vida económica em liberdade. Isso é que é a liberdade. E nós não podemos dissociar a liberdade política da liberdade económica. Por isso é que Hayek, que é uma figura de direita, não conseguia distinguir a questão da liberdade económica com a liberdade política. E ele próprio dizia: eu não sou conservador porque o que eu defendo é a liberdade, quer a liberdade económica, quer a liberdade política. E ele tinha alguns problemas com a dimensão económica do pensamento conservador, que às vezes tinha um lado corporativo muito forte. Exatamente. Por exemplo, que eu contesto. Eu não gosto nada da ideia de corporativismo. Eu olho para a sociedade como
uma comunidade de cidadãos livres. E é assim que deve ser, não como uma comunidade de corporações. Certo. Eu coloco a liberdade individual acima da identidade corporativa. E é uma das razões porque, por exemplo, eu seria, se fosse muito mais velho, se tivesse vivido durante o Estado Novo, seria um opositor ao Estado Novo. Porque eu não concebo viver numa sociedade em que o principal valor não seja a liberdade das pessoas. Certo. E para haver liberdade política tem que haver liberdade económica. És um fusionista. Não sei o que é que sou, mas tenho a certeza absoluta, estou absolutamente convicto que sem liberdade económica não há liberdade política. Sim. E espero que a direita populista, os partidos de direita populista, percebam isso rapidamente. Falando sobre isso precisamente, ou não necessariamente sobre isso, mas indiretamente sobre isso, eu gostava de pedir que fôssemos agora à França, onde assistimos à erosão da direita e da esquerda, ditas tradicionais, os republicanos herdeiros do gaullismo, os socialistas foram hoje ultrapassados pelo Rassemblement National e pela França insubmissa. Achas que o extremo centro de Macron fez um bom serviço à política francesa? Não, fez um péssimo serviço à política francesa. A herança que Macron vai deixar à França é péssima. Quer dizer, Macron chegou a Presidente da República com a promessa de renovar o centro político e económico, dar mais força ao centro e combater os extremos. Ele deixa a presidência 10 anos depois, no próximo ano, exatamente com a situação oposta. O centro muito mais fraco e os extremos mais fortes. Portanto, quer dizer, eu só conheço uma palavra para definir estes 10 anos. Um fracasso absoluto. Mas é um fracasso da liderança pessoal dele ou da própria ideia do extremo centro? Não, houve várias razões. A primeira razão foi que Macron criou um movimento político. Nós temos que ver, o próprio Macron é um populista do centro. Ele criou um movimento político com argumentos muito populistas, muito orgânico, que combateu os partidos tradicionais. Foi Macron que começou a enfraquecer os partidos tradicionais. Macron chegou ao presidente enfraquecendo o centro-direita e o centro-esquerda. Sim, e o seu movimento, no fundo, foi buscar pessoas ao Partido Socialista Francês e pessoas aos republicanos. Aliás, basta ver a composição dos seus governos. Exatamente. Agora, o que Macron nunca fez, e isso é difícil perceber porquê, não sei se foi por preguiça, por falta de capacidade, por um grande narcisismo, nunca transformou o seu movimento político num partido político a sério. E por isso é que os resultados do partido de Macron nas eleições municipais são normalmente muito fracos. Porque ele é um partido que não tem uma representação nacional. Não está implantado em França nacionalmente. Exatamente. E portanto fracassou. A partir do momento que ele não conseguiu transformar o movimento dele num grande partido político, começou o seu fracasso. E hoje em dia, o seu movimento político, o seu partido político, La France en Marche, o seu partido político é a quarta ou a quinta força política de França. E os extremos, o que ele começou a enfraquecer o centro-esquerda e o centro-direita, foi concluído, não absolutamente, porque o centro-esquerda e o centro-direita ainda existem, pela extrema-esquerda e pela extrema-direita, ou a direita populista. Eu acho que apesar de tudo há diferenças. E uma diferença fundamental, a direita populista não é uma ameaça à democracia. Mais uma vez ao contrário de muitas caracterizações. A extrema-esquerda são uma ameaça à democracia. Nós não podemos comparar Mélenchon com Marine Le Pen. A democracia e ao liberalismo. A democracia e a ideia de democracia liberal. A parte democrática e a parte liberal. Exatamente, exatamente. Sim. Eu não vejo... Agora Bardella, que é cada vez mais o líder dessa direita, o mais provável, a decisão será tomada em julho, é que Marine Le Pen não possa concorrer às eleições presidenciais e, portanto, será Bardella a concorrer às eleições presidenciais. Eu não vejo Bardella defender ditaduras como vejo Mélenchon. Eu não vejo Bardella aliar-se ao radicalismo islâmico como vejo Mélenchon fazê-lo. Pois, eu tinha uma pergunta exatamente sobre isso, João, que é, porque parece-me que nós estamos a ver em França uma coisa curiosa, que é que o dilema do cordão sanitário a colocar-se agora também e como fator que divide ao centro-esquerda e já não apenas ao centro-direita. Ou seja, para o eleitor do centro moderado pode-se impressionar mais
com o islamo-gauchismo de Mélenchon, que às vezes toca ali o antissemitismo, do que com Bardella. Toca, não, é completamente antissemita. Pois tem ali vários aspectos problemáticos. Cara, quer dizer, é antissemita, é um partido político antissemita. Não, esse é o problema. Mas eu antes de falar, eu quero falar bastante desse problema, mas antes de falar só outro ponto em relação à direita populista. Para mim é importante. E há uma divergência que eu tenho, porque a direita populista, em termos ideológicos, no fundo, é uma direita nacionalista. O populismo também é um ressurgimento do nacionalismo. Sim. Quando tu falavas da oposição à globalização. E para mim, uma divergência que eu tenho com esses partidos é que eu sou europeísta. E muitos desses partidos não são. Embora também aí estejam a mudar. Bardella, e falávamos disso há pouco, deu uma entrevista muito interessante na sexta-feira a um jornal português em que disse claramente: eu não sou contra a União Europeia, não quero que a França saia da União Europeia, eu quero mudar a União Europeia. E eu acho que essa é a posição certa. Porque, e eu vou explicar, um erro de partida é que para muitos desses partidos faziam uma analogia entre a globalização e a integração europeia. Eu acho que essa analogia não se pode fazer. Ok, integração. A integração europeia e a construção da União Europeia, a integração europeia e a globalização são coisas diferentes. São coisas muito diferentes. Mas ambas diluem a soberania. Ambas podem diluir a soberania ou podem reforçá-la. Eu diria que o Reino Unido hoje é menos soberano do que era quando estava na União Europeia. Porque a soberania não é apenas uma autonomia absoluta do soberano tomar decisões. A soberania deve ser também uma fonte de poder. Claro, capacidade. E o Reino Unido perdeu o poder ao sair da União Europeia. E um dos problemas que as pessoas têm em relação à União Europeia é que acham que a União Europeia enfraquece os Estados, mas não enfraquece. A União Europeia é uma fonte de poder para os Estados. Os Estados, hoje em dia, na Europa, têm mais poder porque estão na União Europeia. E todos os mecanismos da União Europeia, no fundo, dão poder aos Estados. Pode-se dizer que enfraquece, se quiserem, enfraquece ou reduz, que é um termo mais correto, reduz a capacidade legislativa dos Estados-membros. É verdade. Mas a soberania não se pode reduzir à capacidade legislativa. E nem aí reduz por inteiro. Porque não há nenhum processo legislativo na União Europeia em que os Estados-membros não tenham um papel central nesse processo, através do Conselho. Nada se faz na União Europeia contra os Estados-membros. O que acontece, e também aqui às vezes, agora, tal como eu há pouco critiquei a esquerda por definir forças políticas à direita que não correspondem à realidade, agora critico também a direita populista por definir o processo europeu de um modo que não corresponde à realidade. Sim, ninguém impõe nada aos Estados-membros. Ninguém impõe nada aos Estados-membros. Os Estados-membros votam, estão presentes, votam, estão presentes, e muitas vezes o que acontece é que os seus governos depois gostam de culpar a União Europeia porque não têm força de defender o que foi decidido nos seus países. Isso, sem dúvida. E depois também há uma ideia dos fundos europeus, como se fosse assim uma coisa que não implica queremos os fundos, mas não queremos mais nada. Ou seja, mas isso, um governo abdicar do seu poder político em troca de fundos, o problema é do governo, não é da integração europeia. Claro. Porque um governo faz isso por sua vontade, por sua decisão. Não tem que fazer isso necessariamente. Claro, mas eu até tinha aqui um exemplo, pensei, e vem a propósito do que tu estavas a dizer. Recentemente o Tribunal de Justiça da União Europeia determinou que a Hungria violou a lei europeia quando proibiu a exposição, que crianças fossem expostas ou assistissem a conteúdos LGBTQ. Isto relacionado com a ideia da democracia em ação. Não consigo, quer dizer, não sei se Thatcher iria perceber em que é que se transformou a União Europeia. É isso mesmo, eu condeno isso, e por isso é que acho que a Bardella está certa. É preciso transformar a União Europeia por dentro. Mas o que é que aconteceu? Acontece na União Europeia como acontece nos Estados-membros da União Europeia, e de certo modo, ao nível europeu, é um reflexo dos níveis nacionais. O que aconteceu foi, muitas das nossas elites, ou se quiserem, dos nossos funcionários públicos, dos ministérios e funcionários
juízes de tribunais. Nós temos aqui umas altos funcionários públicos que são maioritariamente de esquerda e que exercem o seu poder exercendo as suas funções, defendendo ideias de esquerda e impondo decisões muito mais à esquerda que à direita. Mas esse, mais uma vez, não é um problema da União Europeia. É um problema dos países europeus. Eu vou dar mais um exemplo. Acontece muitas vezes no processo de tomada de decisão da União Europeia. As pessoas não sabem, porque é muito simples e faz sentido de um modo intelectual, tem alguma lógica, opor o plano europeu ao plano nacional. Mas as coisas são mais complicadas do que isso. Muitas vezes, no processo legislativo na União Europeia, nós temos leis que, de certo modo, entram em choque umas com as outras. E o que acontece é, muitas vezes temos uma coligação, por exemplo, dos ministros das Finanças, que defendem políticas muito mais à direita do que, por exemplo, os ministros do Ambiente, que defendem políticas muito mais à esquerda. Certo. Mas isso é uma coligação transnacional. Portanto, é a esquerda europeia contra a direita europeia, não é a Europa contra as nações. Sim, há essas dinâmicas. E muitas vezes, o que é que acontece? As políticas refletem as orientações ideológicas de um determinado grupo de funcionários públicos, que no fundo são eles que aprovam a legislação europeia. Porque quem é que senta nas reuniões do Conselho em Bruxelas no processo legislativo são funcionários dos ministérios. E há ministérios que estão mais à esquerda do que outros. Sim. Isso também acontece. E isso é que é preciso mudar. É fundamental mudar. Eu não digo, eu não nego. Eu trabalhando na Comissão Europeia, eu vi a maioria. A Comissão Europeia está muito mais à esquerda do resto da Europa. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. E só deve ter aumentado o fosso, entretanto. Não sei. A CDU tem alguma influência na Comissão Europeia. Mas está claramente mais à esquerda do resto da Europa. Certo. Está mais à esquerda do que o Parlamento Europeu. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. Mas o que é preciso é mudar isso. Não é acabar. E porquê que eu sou europeísta? Eu não sou europeísta nem porque trabalhei na Comissão Europeia, não tem nada a ver com isso, nem porque acho que... nem porque defendo, por exemplo, uma Federação Europeia. Sou contra uma Federação Europeia. O meu europeísmo é muito simples. Eu acho que a Europa... por duas razões. Uma, eu acho que a qualidade de vida dos europeus beneficia de haver um espaço económico europeu e um grande mercado europeu. E, aliás, acho que a Comissão Europeia devia fazer muito mais pelo mercado europeu, porque nós, na prática, não temos um mercado europeu. O que nós temos na Europa é, basicamente, um espaço económico sem tarifas comerciais. Portanto, as barreiras tarifárias deixaram de existir na União Europeia. Mas existem várias barreiras não tarifárias, regulamentares, legislativas. E também era importante reduzir bastante essas barreiras. Porque quanto maior for o mercado europeu, mais ricos são os europeus e melhor vivem os europeus. E mais livres são os europeus. Certo. Porque isso dá poder... Ou seja, a partir do meu princípio, o mercado é fundamental para dar liberdade aos indivíduos. Quanto mais forte e maior for o mercado, mais liberdade podem ter os cidadãos dos vários países europeus. Eu não quero que a soberania se dissolva. Eu quero é que haja um entendimento entre os países europeus. Vamos ver o facto de haver uma certa harmonização legislativa não significa que se esteja a perder soberania. Não, mas a união cada vez mais estreita... na ideia política, não é? Na formulação do Macron. Mas depois há outro problema. E é a segunda razão porque eu sou europeísta. Porque eu olho para o futuro do mundo e eu acho que o mundo tem grandes blocos económicos e geopolíticos. Sim. A Europa enfrenta 3 grandes ameaças hoje em dia. Uma ameaça de segurança vinda da Rússia, uma grande potência militar e nuclear. Uma ameaça industrial vinda da China e o radicalismo islâmico, que é uma ameaça civilizacional. 3 grandes ameaças. Eu acho que a Europa só se pode defender destas ameaças junta. Se os Estados europeus estiverem todos divididos, a Europa não se consegue defender destas ameaças.
Percebo. Se os Estados europeus divididos significa a China e a Rússia a manipularem uns contra os outros. Não há capacidade da Europa se defender. É uma questão... Uma das razões porque neste momento eu defendo a integração europeia, uma União Europeia forte, é por uma razão geopolítica. E se acrescentarmos a estas 3 ameaças, o facto de hoje na Europa perdeu-se a confiança que existia nos Estados Unidos. Perdeu-se. Trump é um grande responsável, mas não é o único. Já havia uma tendência para os Estados Unidos se afastarem cada vez mais da Europa, e não foi Trump que começou essa tendência, aliás foi Obama que começou essa tendência. Convém ser claro sobre isso. E a Europa precisa ser capaz de se defender a si própria, porque se a Europa, nós estamos a caminhar para um mundo muito mais perigoso, com muito mais conflitos. Sim, com muito mais ameaças. Mais variáveis. Se a Europa não se conseguir defender a si própria, ninguém vai defender a Europa. E a Europa dividida não se defende a si própria. Houve um primeiro-ministro belga. A Bélgica normalmente produz políticos medíocres, mas de 30 ou de 40 anos produz um ou outro inteligente e sobretudo com algum sentido de humor. E um primeiro-ministro belga nos anos 50 disse, no princípio da integração europeia, disse uma coisa muito interessante. Na Europa, hoje em dia, todos os países são pequenos, só que alguns ainda não sabem que o são. E nós continuamos exatamente assim. Somos todos pequenos, mas os maiores ainda não sabem que também são pequenos. Sim, sim, e eu percebo perfeitamente o que estás a dizer, mas só aqui numa última provocação sobre a questão da Europa, o Adrian Vermeule, numa publicação no X, fez uma referência que eu achei muito interessante, que era que a Europa representa hoje o pior dos dois mundos. Porquê? Porque perdeu o vigor e a criatividade de um continente descentralizado de Estados genuinamente soberanos, mas sem conseguir adquirir a unidade e a força de um governo com um só líder. Ou seja, é uma hidra frágil, muitas cabeças, pouco poder. Mas esse problema vai existir sempre. Mas então não estamos bem para enfrentar o mundo que aí vem. Não haverá uma solução perfeita. Agora, eu acho que é possível ir procurando equilíbrios, e isso depende sempre do momento, são equilíbrios que vão mudando, mas um equilíbrio entre uma capacidade de ação coletiva para nos defendermos e defender os nossos interesses e, simultaneamente, uma competição dentro da Europa, que não tem que ser só uma competição nacional entre nações. Sim, uma competição entre grupos de países, entre empresas, entre associações. A Europa deve ser competitiva, por isso é que eu defendo uma economia de mercado. Eu quero um grande mercado e quero um mercado ainda mais aprofundado e mais forte na Europa. Porque é a única fonte de riqueza. Quero uma Europa que seja uma potência comercial. Eu quero relações comerciais com o resto do mundo. Obviamente, não sou ingênuo, temos de ter cuidado nas relações comerciais com a China, sobretudo. Como eu disse, a China é uma ameaça industrial importante. Sim. Mas depois há outro ponto de uma pergunta que tinhas feito e que também eu acho que une as direitas tradicionais e as populistas, que é o problema da imigração e sobretudo da imigração muçulmana. E aqui temos que ter simultaneamente cuidado e coragem. E temos de ter cuidado porque a imigração não é toda igual. Nem é eu não sempre tenho má. nada. E não é sempre má. Aliás, eu sou imigrante. Eu trabalho em Londres há quase 14 anos. Agora, eu trabalho em Londres, eu sei o que é ser imigrante. Eu tive que me adaptar a costumes ingleses. Eu não trabalho em Londres do mesmo modo que trabalharia em Portugal. Tenho que aceitar as regras que me impuseram. E tive que me adaptar a elas. Porque se não aceitasse, não poderia lá continuar. E eu vou dizer, no caso português, por exemplo, eu faço uma grande distinção entre a imigração que vem do Brasil, que vem dos países africanos de língua portuguesa, e a imigração que vem de países muçulmanos. E não faço essa distinção por ter alguma coisa contra os muçulmanos. Faço essa distinção pelo que a realidade me tem ensinado. Mas então nós somos mais do que consumidores no mercado, as nossas identidades importam. Claro, mas obviamente. É isso que eu queria. Não, mas obviamente, mas eu não nego as identidades. Eu sei que tu não negas, eu sei. Eu acho que não há incompatibilidade nenhuma em defender a liberdade económica, a propriedade privada, a economia de mercado e os valores tradicionais. Eu sou um defensor da nossa história.
Eu acho que uma nação, e já o disse isto mais que uma vez, a nação, pegando nas palavras de Edmund Burke, é um contrato entre os vivos, os mortos e os que estão por nascer. Exatamente. Portanto, não eu é acho um que ser português, um país não é apenas um território onde acidentalmente vive um conjunto de pessoas não é um que vão, território. Portugal é o país dos portugueses. Mas eu acho que isso, por exemplo, é uma grande clivagem que separa a esquerda da direita, João. Mas, eu sei que é. Tu é uma grande clivagem. Uma pessoa que não é de esquerda. Não, eu sei que não sou de esquerda, mas há uma grande clivagem. Mas Portugal é o país dos portugueses. E ser português não é ser um consumidor, não é simplesmente ser ou do Benfica ou do Sporting ou do Porto. Há razões porque somos portugueses. A língua, a língua é um fator fundamental para a nossa identidade. Nascer, crescer a falar português é diferente de nascer e crescer a falar francês, espanhol, italiano, inglês ou alemão. Porque a língua, o modo como falamos, tem a ver com o modo como pensamos. Isto é fundamental. E nós temos que ter valores. Nós temos que ter orgulho na nossa história. Eu não julgo a nossa história. Está muito na moda. Eu não posso julgar o que fizeram pessoas há 300, 400, 200 anos com os valores de hoje. Porque eu também não vou querer ser julgado daqui a 200 anos pelos valores que existiram daqui a 200 anos. É completamente absurdo. Sim. A história não é um tribunal. Sim, a história é uma fonte de estudo e de compreensão. E hoje em dia preocupa-me bastante isso, obviamente, que é muito mais forte na esquerda do que na direita, a vontade permanente de estar a julgar o que os outros fizeram há séculos com os nossos valores. É completamente absurdo. E isso depois leva a que se desvalorize a nossa história. Sim. Não, mas eu acho que é muito importante defendermos a nossa história, defender a nossa identidade nacional e defender a unidade nacional. Eu sei que os imigrantes são importantes. Por exemplo, eu tenho um problema na lei da nacionalidade com a posição que diz que se deve perder a nacionalidade por crimes graves. Sim, para além de terrorismo. Eu sou contra isso. Mas só que eu tenho por um lado sou contra isso porque a nacionalidade não é o mesmo que sermos membros de um clube de chá das 5 da tarde ou de um clube de leitura. Não se perde porque não se cumpre as regras do clube. Certo. Mas por outro lado sou muito mais exigente na atribuição obtenção da nacionalidade. Muito mais exigente. Eu possivelmente, aliás mais, eu não tenho que a legalização dos imigrantes que trabalham em Portugal, e a maioria dos imigrantes que vêm em Portugal, na minha opinião, querem se integrar em Portugal, querem trabalhar, querem ter uma vida digna, porque estão a fugir de uma vida que não era tão digna, muitos deles querem educar os seus filhos como portugueses, mas porquê é que temos que dar a nacionalidade a esse portuguesa a quem vem para fora? Eu vivo na Inglaterra há 14 anos, como claro, disse. E estás perfeitamente integrado. Eu não quero nacionalidade britânica. Claro. Nem quero que me deem, nem eu a quero pedir, não quero ser britânico. Eu sou português. Sou um português que trabalha no Reino Unido. Certo. E não preciso. A única coisa que se pode dizer é: não posso votar. Pago impostos no Reino Unido, mas não posso votar nas eleições nacionais. Posso votar nas eleições municipais. Mas isso pode-se resolver, pode-se dar aos imigrantes portugueses, passado uns anos de viver em Portugal, todos os direitos plenos de cidadania. Podem votar, mas não têm que ser portugueses. Podes votar com os pés, não é? Se te chateias, vens-te embora, tens sempre. Não, podem votar, podem. Eu compreendo que não é justo uma pessoa pagar impostos e não poder votar. Sim. Não é justo. Princípio da... É um princípio elementar. Se pagamos impostos, devemos escolher o poder político. Porque os impostos são gastos, os nossos impostos são gastos pelo poder político. Não tem qualquer problema. Agora, os filhos, os que nascem cá, obviamente que devem ser portugueses. Mas ser português exige uma identidade e às referências da nação portuguesa que eu acho que é absoluto, que é exigível e é fundamental. E depois, agora, a questão da imigração. Qual é o meu problema com a imigração muçulmana? O meu problema com a imigração muçulmana, por várias razões históricas, as populações muçulmanas estão-se a radicalizar. E começam a ser vítimas na Europa de
mecanismos, não todos, mas eu vejo o que acontece noutros países. Eu vejo bem o que está acontecendo no Reino Unido. Estou lá há muito tempo. Perguntar sobre isso também. Vi o que aconteceu na Bélgica. Vivi lá 7 anos, praticamente. Vejo o que acontece em França. As populações muçulmanas, há um efeito, há um esforço e uma estratégia de radicalização das populações muçulmanas na Europa que é liderada pelo Irão, pela Irmandade Muçulmana e pela Turquia. Financiam a radicalização, e normalmente este financiamento é financiando mesquitas onde basicamente se defendem posições radicais islâmicas. Sim, sem reconhecimento da separação entre o poder espiritual e o temporal, Muita que é um grande problema. Aliás, põe em causa princípios elementares das nossas sociedades. Certo. Não respeitam, exatamente como diz, a separação entre o Estado e a Igreja. Não respeitam valores essenciais das nossas sociedades, como a igualdade entre o homem e a mulher. Não respeitam. Não há igualdade entre o homem e a mulher para o radicalismo islâmico. Não respeitam qualquer tipo de direitos aos homossexuais. Os homossexuais nos países muçulmanos, liderados por grupos radicais islâmicos, vão para a prisão ou são mortos. São condenados à pena de morte. Certo. O adultério também. Tudo isso. Nós não podemos aceitar grupos que defendem esses valores nas nossas sociedades. Põe em causa a própria democracia representativa, porque eles votam. Agora houve um exemplo no Reino Unido em que houve votos por grupo. O chefe de família disse aos membros da sua família, e a família alargada, filhos, sobrinhos, portanto, o patriarca, claro, irmãos mais novos, primos, as mulheres dos irmãos mais novos, os maridos das irmãs mais novas, portanto, a grupos, como é que haviam de votar? O que é que o Rawls diria disto? Não, isto é uma coisa espantosa. Isso põe em causa a democracia representativa. E depois há uma questão que nós temos que levantar, que é uma questão muito séria. Qual é o momento em que uma determinada percentagem de população muçulmana faz com que a democracia representativa deixe de funcionar e um país europeu deixe de ser um país europeu? Sim, até por uma razão, porque a concentração não é uniforme, não é? Portanto, há zonas onde rapidamente pode haver uma maioria. É o que acontece em França. Sim, exatamente. Em França há regiões. E pôr-se aí a questão há de regiões em França, com o liberalismo. Por exemplo, há regiões em França onde forças muçulmanas, forças políticas muçulmanas, em coligação com a extrema-esquerda, chegam ao poder e nessas autarquias, nessas localidades, por exemplo, começam a questionar, começam a querer separação total nas escolas, nas aulas, entre rapazes e raparigas. Exatamente. São contra as aulas mistas. Quer dizer, eu acho... E depois há aqui uma aliança completamente contra a natura. Sim. Como é que a esquerda, a extrema-esquerda, que é defensora da igualdade entre o homem e a mulher, e progressista, defensora dos direitos das minorias sexuais, aceita aliar-se a forças políticas, ao radicalismo islâmico, que é contra isso tudo. Isso tem criado grandes divisões nos movimentos feministas, é muito interessante. Obviamente que tem criado. E está a criar cada vez mais. Lugar, e está a criar cada vez mais. Sim. Está a criar cada vez mais. A agenda progressista de esquerda, e eu também sou contra isso, por exemplo, acha que nas escolas não deve haver, as casas de banho devem ser todas mistas. Os radicais islâmicos acham que nas escolas os rapazes e raparigas nem sequer devem se sentar na mesma sala de aula. Certo. Como é que estas pessoas podem conciliar a sua agenda? E porquê que conciliam a sua agenda? Por uma única razão, porque tem um inimigo, um adversário comum. E o inimigo e o adversário comum é a democracia liberal, é a economia de mercado e é o poder norte-americano. São os inimigos comuns. Porque de resto tudo os separa. Eu desafio, por exemplo, discutiu-se muito o caso da flotilha. Foi da Europa até Gaza. Não é? E a maioria das pessoas que iam na flotilha eram pessoas de esquerda. Sim. Não havia lá pessoas de direita, não, seguramente. Julgo que não. Eu gostava que essas pessoas de esquerda ficassem 6 meses a viver em Gaza. Para verem como é que são tratadas as causas que eles defendem. Fiquem 6 meses em Gaza. Para ver como é que o Hamas trata as causas que eles defendem. Como é que o Hamas trata as mulheres. Como é que o Hamas trata as minorias sexuais. Fiquem lá, vejam. Sim. Quer dizer, eles defendem para a Europa valores que os seus aliados não praticam nos seus países.
Sim, isso expõe muitas contradições, não é? Como a incapacidade de denunciar a violência sexual no 7 de outubro. É a chamada coligação negativa. É, porque só há uma coligação porque há um adversário comum. Exatamente. De resto, nada. Vão ao Irão. O Irão é o maior financiador do Hamas. Não havia Hamas sem Irão. Sem o dinheiro do Irão e as armas do Irão. Vão ao Irão, vejam como é que as pessoas vivem no Irão. Sim. Vejam os direitos das mulheres no Irão. O que é que acontece às mulheres no Irão? Há 2 anos ou há 3 anos foi assassinada uma aluna por usar mal o véu. Exatamente, por usar mal o véu. A polícia dos costumes, uma coisa que existe no Irão, polícia dos costumes, levou-a para a prisão e matou-a, espancou-a até à morte por ela usar mal um véu. As pessoas estão a brincar comigo e é isto que a esquerda radical, o centro-esquerda não defende isto, eu quero fazer uma distinção. É isto que a esquerda radical defende, são estes os aliados da esquerda radical. O Hamas e o Irão, por amor de Deus. João, nós estamos quase a chegar ao fim, mas eu não queria deixar de fazer 2 perguntas. A primeira a propósito de países que são pequenos, ainda não sabem, não sei, mas da Alemanha. E muito. A Alemanha, muito brevemente, como é que avalias o legado da Angela Merkel, que acho que é uma coisa que também dividiu a direita, e como é que vês o crescimento da AfD ou das AfDs? Eu acho que o legado da Angela Merkel é péssimo. É péssimo. É péssimo por 3 razões. Primeira razão, nunca quebrou a sua... Aliás, por 4 razões. Primeira razão, nunca quebrou a sua aliança com a Rússia. Contestou Putin, às vezes era verdade que tinha conflitos com Putin, quando Putin atacou a Geórgia, quando Putin atacou e anexou a Crimeia, mas na verdade nunca tomou ações de acordo com essas posições. Portanto, permitiu no fundo sempre que Putin fizesse o que quisesse. Porque apesar de tudo o que Putin fez, apesar do expansionismo russo, Merkel, como líder da Alemanha, continuou a comprar gás à Rússia cada vez mais. De tal modo que já havia aquele oleoduto que vai diretamente da Rússia para a Alemanha, o Gazprom 1, e ela própria quis construir, e construiu-se o Gazprom 2, que nunca foi ativado. E os Estados Unidos avisaram claramente. Portanto, este foi um problema, é uma crítica que eu faço a Merkel. Segunda crítica também tem a ver com a energia, o modo como ela acabou com a energia nuclear na Alemanha, que é um disparate. Aqui a França está absolutamente certa. A energia nuclear, mais uma vez, é o problema de muitos debates na Europa, é que não há informação, não se procura perceber a realidade. Primeiro uma pessoa deve informar-se, procurar perceber a realidade e depois ter as suas opiniões, não o contrário. Primeiro tens uma opinião e depois tentas ir colar coisas. Não, ignora-se a realidade. Sim. A energia nuclear já não é o que era em Chernobyl. Para muitas pessoas na Europa, eles olham para a energia nuclear como Chernobyl. Não é. Os novos reatores nucleares, as chamadas novas gerações de reatores nucleares, além de ser muito mais pequenos, são muito mais limpos e muito mais seguros. Uhum. E a energia nuclear, mais uma vez, quem quer combater a energia fóssil, o uso de energia fóssil, a energia nuclear é uma das melhores alternativas. A Alemanha, por mais que os seus líderes políticos dos partidos podem ir todos os anos em peregrinação ao Vaticano, os católicos, os protestantes podem ir em peregrinação a outro sítio qualquer e os seculares podem ir em peregrinação onde quiserem, podem dar a volta, vão ao deserto do Saara, façam o que quiser, mas a Alemanha nunca terá o sol que tem os países do sul da Europa. Uhum. Não vale a pena ter ilusões. A energia nuclear, para quem quer combater o uso da energia fóssil, a energia nuclear é uma solução fundamental. E sabe o que aconteceu na Alemanha quando Merkel reduziu progressivamente e está a chegar ao fim o uso da energia nuclear? A Alemanha começou a ser o país europeu que usou mais carvão. O carvão polui muito mais que o gás e que o petróleo. Sim. Portanto, as emissões aumentaram na Alemanha. Segundo erro. Terceiro erro. O modo como ela legalizou os imigrantes que vieram da Síria, do Afeganistão e do Iraque. 2015, 2016. Exatamente. E isto é uma questão muito importante. E, aliás, pego também aqui no exemplo de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez é uma personagem política verdadeiramente interessante, absolutamente contraditória
e que muita gente não repara nas contradições de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, no domingo passado, organizou em Barcelona uma cimeira chamada um encontro progressista, uma cimeira progressista onde defendeu, obviamente contra Trump, o multilateralismo. Um grande defensor. Ele dizia, eu sou um campeão do multilateralismo, eu defendo o multilateralismo. Ora, este primeiro-ministro que defende o multilateralismo, uns dias antes tinha legalizado 500 mil de imigrantes do Norte da África em Espanha, sem dizer nada aos países da União Europeia. Ora, quando a Espanha, tal como a Alemanha de Merkel, legaliza imigrantes, isto são países do espaço Schengen. Claro. São países que estão a legalizar imigrantes. Estes imigrantes foram legalizados por Pedro Sánchez. Amanhã podem vir para Portugal, podem ir para a França, podem ir para a Itália, podem ir para a Alemanha, para a Holanda, trabalhar e viver. Portanto, a decisão que Pedro Sánchez tomou tem implicações para os outros países da União Europeia, quase todos eles no espaço Schengen. O tal multilateralista Pedro Sánchez mostra o seu multilateralismo tomando decisões unilaterais, sem sequer consultar os seus parceiros. Isso é que é o multilateralismo. Merkel fez o mesmo. A quarta razão porque eu ataco Merkel. Porque Merkel nunca percebeu as mudanças na China. E isto é dramático. As mudanças na China são dramáticas para a economia alemã. A China começou por ser o maior mercado, um dos maiores mercados de exportações da Alemanha. Nunca teve, foi sempre o segundo maior. Os Estados Unidos continuam a ser o maior. Mas era um mercado fundamental para o crescimento económico da Alemanha. Mas isto foi na primeira década deste século e sensivelmente até quase ao fim da segunda década deste século. A partir de certa altura, a China começou-se a tornar... deixou de ser um grande mercado para as exportações alemãs e passou a ser o maior concorrente industrial da Alemanha. Exatamente. Não só precisa de importar muito menos da Alemanha, como começa a concorrer com as indústrias alemãs noutros mercados. E neste momento a China é a grande ameaça ao bem-estar económico alemão e às indústrias alemãs. E Merkel também não percebeu isso. E continua até ao fim dos seus dias como chanceler a querer reforçar a relação económica com a China. E mais, pouco antes de acabar de chegar ao fim como chanceler, ainda quis assinar e assinou um tratado de investimento entre a União Europeia e a China, ao qual a Comissão Europeia se opunha e o Parlamento Europeu também se opôs e não o ratificou. E a Comissão Europeia deixou cair esse tratado. Por vontade de Merkel, hoje teríamos um tratado de investimento entre a União Europeia e a China que iria aumentar e bastante a força económica, a influência económica da China na União Europeia. Portanto, 4 razões porque eu acho que o legado de Merkel foi muito mau e muito negativo para a Europa. João, e agora só para acabar gostava de fazer uma última pergunta, passando da Alemanha para o coração da Europa, não Bruxelas, e outra mulher, talvez de outra direita, que é a Itália com Meloni. E parece-me que nós temos assistido a uma deslocalização de um eixo de vitalidade, não apenas política, mas geopolítica para a Itália. E essa coisa que tu dizias de Bardella também me parece que há, com mais força, porque já está em funções, que é a ideia de mudar por dentro. Por exemplo, o plano Mattei de cooperação com a África está a ser decalcado pela União Europeia. Portanto, ela já tem uma influência muito clara dentro. E parece conseguir o que nós achamos que é impossível, que é um certo equilíbrio entre uma linha conservadora, absorvendo até uma linha radical, e o melhor do liberalismo. Ou seja, a minha pergunta é se achas que a Meloni é líder da direita, e vou usar aqui uma expressão que foi infeliz numa campanha, mas da direita certa europeia. Ou a líder certa da direita europeia, para pôr de outra forma. Não sei se é líder. Neste momento é uma referência para a direita europeia. É uma referência porque, como dizes, Meloni defende políticas conservadoras nos costumes e, por exemplo, na questão da imigração, embora na prática também enfrenta muitos obstáculos a Itália, sobretudo nos tribunais, para poder executar a sua política de imigração, que aliás é defendida pela maioria dos italianos e foi talvez a principal razão porque ela ganhou as eleições. Também percebe... Eu acho que ela tem instintos liberais na economia de mercado e percebe que a economia de mercado é fundamental para a prosperidade
de Itália, embora muitas vezes também tenha algumas posições mais protecionistas, mesmo dentro da União Europeia, em que procurou condicionar e limitar e travou algumas fusões no setor financeiro entre instituições francesas e italianas, que eu acho que teriam sido benéficas, mas ela travou com a ideia do protecionismo e da soberania italiana. Acho que Meloni está a mudar desde que perdeu o referendo. Para melhor ou para pior? Acho que pode ser para pior. Vamos ver, porque com a derrota no referendo, Meloni dá sinais que neste momento a sua grande preocupação é posicionar-se e tomar decisões para ganhar as eleições daqui a um ano. Sim, encurtou o horizonte. E, portanto, sempre que um político começa só preocupado em ganhar as próximas eleições, pode ser negativo. Sim. E às vezes, embora eu tenha uma simpatia natural por Meloni, mas eu às vezes vejo em Meloni, e agora vou dizer uma coisa que te vai chocar, alguns traços de um pragmatismo político da Merkel. Vejo. Ou seja, que para ganhar eleições, para ser popular, está disposta a abandonar muitas coisas e a defender outras. Vamos ver. Eu não estou a dizer que são iguais, só vejo alguns sinais que me preocupam. Os 7 anos que estive em Bruxelas, Merkel foi chanceler alemã e eu acompanhei muito próximo a maneira de agir politicamente de Merkel. E vi que, sobretudo, Merkel é uma pragmática, uma oportunista, uma pessoa com muito poucas convicções. E espero que isso não aconteça à Meloni. Sim, senhora, esperemos. João, muito obrigada por nos acompanhares neste périplo pelas direitas europeias e obrigada a todos os que nos acompanharam em mais um episódio de À Direita, um podcast que pretende ser uma viagem ao coração das direitas num conjunto de entrevistas que tenho o gosto de conduzir. Foi um gosto. Este episódio foi gravado e editado por João Luís Amorim, a capa é de Tiago Pereira Santos, com fotografia de Matilde Fieschi. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Teresa Nogueira Pinto e volto daqui a 15 dias com mais convidados à direita. Até lá, ouçam-nos em expresso.pt ou na sua app preferida de podcasts. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.